Muito bem. Às vezes, quando a gente tira um tempo para analisar os textos da Bíblia, a nossa mente viaja, né? A nossa mente viaja, a gente encontra coisas interessantes. Mas eu queria saber se tem aqui as pessoas, 3 pessoas para vir à frente para dizer o que lhe impressionou, o que foi importante para você na leitura de hoje. Podem subir aqui, por favor? O que Deus falou para a senhora? Ali no verso 6 e 7, então disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? E aí ele disse ainda a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Muitas vezes nós temos, o que me impressionou aqui é que nós sentimos às vezes algo, alguém nos ofende, ou nós temos uma dificuldade de perdoar, e aquela angústia fica tomando conta da gente, e a gente fica dando asas a Satanás nesse momento, e é isso que ele quer. Ele quer destruir famílias, ele quer destruir tanto a família em casa como a família na igreja. E nós não podemos ficar deixando dentro do nosso coração que a amargura, que as ofensas, que problemas venham afetar a nossa vida, né? E isso me chama bastante atenção, porque muitas vezes sofremos muito e não precisaríamos estar sofrendo se nós dessemos ouvidos a Deus ao invés de ouvir a voz do mundo. Ok. O que você achou? O que Deus te mostrou? Algo interessante no texto? Bom dia. Muito bom ver a igreja cheia esse horário. Sério, muito bom. É o mesmo texto que o dela. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Aqui então Deus já está comentando com Caim sobre o domínio próprio. Que se ele parasse e pensasse nas ações dele naquele momento, ele poderia ter escapado desse pecado e a história seria diferente. Então, já fica uma lição hoje de ter um domínio próprio para fugir do pecado, como a gente comentou ontem. Obrigado, que Deus te abençoe. José, diz pra gente o que te impressionou no texto. O começo, onde Adão e Eva tiveram um relacionamento e ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Uma família, 2 filhos, adoradores, conheciam o mesmo Deus, porém um escolheu o caminho da desobediência
e o outro o caminho da obediência. A desobediência causou a morte de si mesmo, e a desobediência matou o próprio semelhante. O que deveremos pensar? Se somos desobedientes, morremos. Se somos desobedientes, matamos. E assim foi essa grande tragédia que trouxe para nós algo que ainda assim Deus disse: ninguém poderá te matar, porque Deus deu uma oportunidade para Caim. Assim Deus também dá a oportunidade para nós hoje. O que deveremos fazer é escolher obedecer ou desobedecer. Que Deus nos ajude. Seria bom se nós pudéssemos todos falar, né? Cada um teria uma conotação diferente. Confesso que me impressiona aqui algo também extraordinário. No exercício da vontade, Caim disse a Deus: eu ofereço o que eu quero, não o que Deus quer. Vou fazer o que eu quero e não o que Deus quer e o que Deus pede. É o que José mais ou menos mencionou. E muitas das vezes a gente, com isso, busca fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Busca fazer o nosso querer e não querer de Deus. Ok? Nós não estamos aqui senão por orar. E nós teremos esse momento agora pessoal, porque esse momento pessoal que nós estamos separando nesse momento é que você ore pelo seu pedido especial. Eu tenho meu pedido especial. E essas 40 madrugadas eu tenho objetivo na minha vida para elas. E talvez você tenha um pedido especial para você mesmo. E nós nos ajoelharemos agora e passaremos aí de 3 a 5 minutos orando. Mas há um pedido geral, que é: peçamos o batismo do Espírito Santo na nossa vida. Ok? Nós sempre estaremos orando por isso. Depois, no pedido de grupo, nós temos 3 pedidos aqui para relatar a vocês. Então vamos nesse momento nos ajoelhar e vamos fazer nossas orações particulares, a nossa conversa com Deus. Pedindo que na lição que aprendemos hoje possamos ter domínio próprio, possamos ter o cuidado de fazer a vontade de Deus, possamos aprender a obedecer, não é verdade? E que isso se cumpra em nosso viver. Esse é o seu momento pessoal com Deus. Vamos então buscá-lo. É maravilhoso quando sentimos que Deus tem respostas às nossas orações. Quero mencionar a vocês que a irmã Lívia, né, que caiu no sábado, irmã Lígia, tem os braços na tipóia, convive com pequenas dores, mas eu quero dizer que acreditamos que daqui a uns 30, 40 dias ela está recuperada do incidente que aconteceu. Ontem nós oramos pelo filho prematuro de um irmão da igreja ali do Bom Retiro. Diga pra gente o que foi que aconteceu de ontem pra cá, por favor. Esse lado aqui que o cabo é pequeno. Pode ver, não tem problema. Não sei se eu vou conseguir falar, né? Ontem à tarde eu recebi a visita do Paulo, um ex-funcionário nosso. Primeira coisa que eu perguntei, não dei bom dia nem boa tarde, assim, como é que está o Pedro Henrique? Graças a Deus ele está melhor. E a cirurgia? Não vai ser mais preciso fazer cirurgia. E isso me arrepia porque ele foi uma pessoa muito querida, praticamente um filho para mim. Desde os 14 anos ele trabalhou conosco até 20 anos após. E eu disse para ele assim, ontem nós estávamos orando de manhã na igreja. Ele disse assim, agora ele já está se alimentando com 8 miligramas, acho que é 8, não sei o que, acho que é 8 ml, né, de leite. E se tudo correr bem, amanhã ele já vai para 13 ml. E ele já está com 1,930 kg. Então continue orando para que assim que ele sair da UTI, ele possa, mesmo ele vai ficando mais, acho que uns 20, 30 dias na maternidade, mas a cirurgia não foi mais preciso. O médico disse, não precisa fazer cirurgia. Eu disse, com certeza, eu disse assim para ele, Deus fez a cirurgia.
Vamos à mensagem dessa manhã. Eu queria chamar à frente aqui o irmão Marlon. Ele vai dar para a gente a meditação dessa manhã. E que o que ele mencionar aqui seja para a honra e glória de Deus. Depois nós teremos grupos de oração e passaremos para vocês os 3 pedidos especiais que nos chegou à mão para orarmos. Caso você tenha o pedido especial, nos concede e a gente então põe a público, porque nos grupos de oração estamos orando por esses pedidos especiais e para que Deus também nos abençoe no projeto das 40 madrugadas com Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao pastor Quarupi pela confiança e mostrar a surpresa. Vamos ter que mexer na equalização aí, de ver a igreja lotada. Tão importante como começar bem é terminarmos bem. Sempre que alguém me perguntava, você vai participar, Mário? Eu falei assim, vou tentar. Eu não vou falar mais isso. Eu vou conseguir vir às 40 madrugadas aqui. Vamos conseguir vir todos os dias aqui. E que Deus nos conceda aquilo que estamos buscando. Se mais espiritualidade, se mais contato com Ele, que Ele nos conceda pela sua bondade. Bom, está com palestra 3. Tá? Nós mudamos o nome ali há pouquinho. Vamos ver hoje sobre mitos na nossa espiritualidade, mitos da liderança. Agora, para entendermos sobre isso, precisamos primeiro entender o que é um mito. Né? Achamos lá? Pode passar. Precisamos entender o que é um mito. Passa mais um. Olha, claro, se você quer entender o significado de algo, um bom lugar para começar é no dicionário. Eu, como bom professor de escola sabatina, sempre tenho um dicionário por perto. Só que a gente descobre, às vezes, que indo ao dicionário, o que explica lá não explica muita coisa, né? Mas vamos lá, clica mais uma vez. Eu procurei em 3 dicionários, o resumo disso, um mito, seria uma fábula, uma mentira. Seria o resumo de 3 dicionários sobre a palavra mito. Nós vamos ver hoje 9 mitos, 9 fábulas, que às vezes permeiam a vida do cristão. E o interessante, clica mais um, pode passar. E o primeiro mito sobre espiritualidade é que a espiritualidade é algo que não precisamos. Não, precisamos sim. Se a gente for ver ali em João 3, principalmente o versos 5 e 6, é quando Jesus foi falar com Nicodemos na noitinha, e ele falou assim, Nicodemos, olha, em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Precisamos sim de espiritualidade na nossa vida, se quisermos entrar no reino de Deus. Agora, quem que é o pai da mentira? Exatamente. Mitos são mentiras a respeito de como desenvolver essa espiritualidade. E vamos lá, vamos para o primeiro mito então. Para a primeira mentira que pode acontecer. Vamos lá, mito da bondade. Como assim, Marlon? Olha, a pessoa para ser espiritual tem que ser boa. Então, eu vou ser bom, vou praticar atos de bondade para ser uma pessoa espiritual. Isso está errado. Isso está errado. Nada do que nós fazemos por nossa vontade, as nossas obras não nos dão espiritualidade. A bondade é um fruto do Espírito, como está lá em Gálatas 5, 22 a 25. A bondade é o resultado do teu relacionamento com Deus. O teu relacionamento com Deus te levará a praticar bons atos. Os bons atos não te levarão a ser mais espiritual. Primeiro buscamos a Deus, depois praticamos bons atos baseados na vontade e na orientação dele. Vamos para o segundo mito. Mito do conhecimento. Para eu ser espiritual, eu tenho que conhecer muito da palavra de Deus. E veja que às vezes a diferença entre o correto e o errado é muito sutil. Se simplesmente conhecer teoricamente a palavra de Deus te levasse à espiritualidade, Satanás seria a pessoa mais espiritual desse mundo, porque ele conhece a palavra de Deus e muito bem. Mas e aí, Mário, então eu não preciso ler a Bíblia? Gente, você não vai ler a Bíblia para ser espiritual.
Você buscará a Deus a cada dia, a cada manhã. E Ele te levará a sua palavra para você saber a vontade dEle. Notaram a diferença? Primeiro vamos a Deus. Depois buscamos a sua orientação, a sua informação na sua palavra. É o contrário. Muitas vezes a gente tenta, eu mesmo já fiz ano bíblico algumas vezes, e não é por fazer ano bíblico que eu fico melhor, mas é por me relacionar com o meu Deus que eu volto a fazer o ano bíblico. Vamos para o terceiro mito. São 9, tá? Para quem já gosta de fazer as contas aí. O mito da frequência na igreja. E esse tem sido muito usado por nós e pelo inimigo para nos enganar. Nós não podemos ser enganados. Como que é o mito da frequência na igreja? Olha, eu vou todo dia na igreja, porque eu vou me tornar uma pessoa mais espiritual, ouvindo sermões, lá, cantando. É assim? Não é assim. Não é assim. E aqui a gente tem, assim, uma coisa muito interessante, né? Normalmente nós estamos aqui, ou por gratidão, mas muitos vêm aqui em busca de uma bênção. Viemos aqui buscando algo, nem sempre trazendo algo. Mas nós não podemos nos contentar com a bênção divina no domingo, à noite, na quarta à noite e no sábado, principalmente, de manhã à tarde. É muito pouco. Nós precisamos da bênção divina a todo momento, a toda hora, a todo dia. E Deus poderia muito bem dizer assim: filho, vou te dar uma bênção hoje de sábado até o culto de domingo, tá? Aí domingo, você volta domingo, eu vou te abençoar domingo até a quarta-feira. Ele poderia? Poderia. Mas a bênção de Deus, ela tem que ser pedida, implorada, todo dia. Quando? No teu culto matinal, quando você recebe o dom da vida de manhã e abre os olhos: estou vivo, Senhor, eu preciso da tua bênção hoje. Não posso esperar sábado. É interessante, nós fizemos os pedidos de oração aqui com o Gustavo, e ele agradeceu na madrugada de sábado para domingo. Ele falou: quero agradecer pelas pequenas coisas, pelos acidentes que eu não tenho, pelas coisas que acontecem e eu escapo. Ele disse assim, coisas que às vezes a gente não nota. E é verdade. E é verdade. Precisamos da bênção de Deus a cada instante. Isso não pode ficar restrito à frequência na igreja. Isso tem que estar a todo momento na nossa vida. E tem mais um detalhe. Nós podemos estar fisicamente dentro da igreja, mas em pensamentos dentro do inferno. Muitas vezes nós estamos, e eu falo isso por mim, estamos orando aqui no sábado de manhã e a cabeça, olha, está muito longe. Precisamos melhorar muito isso. Frequência à igreja é importante como resultado da tua comunhão diária com o nosso Deus. Obviamente que vir à igreja também existe uma bênção, mas ela é muito pouco isso para quem quer ter uma vida espiritualizada. Todo dia, todo dia. Vamos para o quarto mito. Mito do estilo de vida. E aqui no texto que o senhor me passou ontem, tem até uma frase que eu não conhecia: salvação pela soja. Né? Inclusive a Tati agora que está amamentando, está tomando muito leite de soja, tudo transgênico, gente. Enfim, o estilo de vida, o adventista é conhecido, agora eu leio aqui para a Sama, o adventista ele é conhecido pela sua orientação pelo seu estilo de vida. Isso é maravilhoso, isso é uma orientação divina. Mas o estilo de vida, por si só, não te aumenta a espiritualidade. Eu achei aqui interessante, eu não vou ler o texto todo, mas está lá no Mensagens Escolhidas, volume 3, página 287, que diz que as questões a respeito do que a gente come e o que a gente não come, tá? Ela deve ser apresentada, ela deve ser ensinada, deve ser mostrado o que é certo e o que é errado. Mas você não pode impor isso a ninguém como prova de nada. Deus deu uma prova ao seu povo. A prova que Ele nos deu é o Santo Sábado. Não é se você come mais ou menos, isso não é prova, isso tem que ser ensinado. E cada um vai desenvolver de acordo com a sua espiritualidade. Cada dia acordemos e, junto com as nossas orações,
Temos que pedir a Deus que Ele nos oriente a que reformas fazer na nossa vida. Vocês podem não acreditar, mas eu já reformei muita coisa na minha vida, que não deu muito fruto na aparência. Eu continuo gordo do mesmo jeito, mas muita coisa mudou. Eu peço, Senhor, algumas coisas eu venci, em nome de Jesus. Outras eu preciso vencer. Mas eu agradeço muito, porque entrará no céu, o que eu levarei para o céu não será meu corpo, será o meu caráter. Então me ajude a modificar primeiro o meu caráter. E o estilo de vida vai mudar também, tem que mudar. Porque chega um ponto que você já não se suporta mais, né? No seu estilo de vida. Próximo mito. Vocês notam como a diferença entre o mito e a vontade de Deus às vezes é sutil? E às vezes nós nos enganamos, querendo comprar a bênção divina. Vamos lá. Mito do líder da igreja. Esse é muito interessante. Porque às vezes a gente pensa assim, uma pessoa, se ela é espiritual, se ela é um líder de igreja, obrigatoriamente ela é uma pessoa muito espiritual. E isso não está errado. Certamente, quando há a escolha da liderança de uma igreja, numa comissão, onde é pedido o Espírito Santo para orientar as votações, provavelmente escolheremos pessoas espiritualizadas. Mas, gente, o ser humano é falho, o ser humano erra, e o ser humano muda de ideia às vezes. E, infelizmente, na nossa igreja existe um histórico de pessoas que abandonaram a fé. E não é porque o teu líder abandona a fé que você cabrestamente vai abandonar também. Eu acho muito interessante, não sei se o seu Helmut está aqui, mas sempre que eu lembro dos bereanos, eu lembro do seu Helmut. Porque lá em Atos 1, de 15 a 26, lá em Atos 17, 11, existe um grande elogio aos bereanos. Alguém lembra qual é? É muito conhecido? Lá diz assim, os bereanos são muito mais nobres, porque eles ouvem tudo o que eu falo, Paulo dizendo, eles ouvem tudo o que eu falo, mas depois eles vão às Escrituras ver se é isso mesmo. Então, os nossos líderes devem ser espirituais. Agora, nós devemos também saber, através do nosso contato com Deus, tomar as nossas próprias decisões e avaliar se o que o líder fala é realmente verdade. É realmente verdade. Se você quiser desenvolver uma espiritualidade, você tem que saber descobrir a verdade, mesmo que o teu líder às vezes diga algo que pareça, mas tem que ser comprovado como está escrito. Mais um. Mito do ganhador de almas. Se alguém é espiritual, ele leva muitas pessoas ao batismo. Olha, no texto em que foi me passado, e aqui a gente tem uma linha muito, muito tênue, porque levar as pessoas ao batismo é algo fundamental na vida de um cristão. Faz parte da vida do cristão. Mas às vezes a gente costuma estabelecer isso para avaliar a espiritualidade de uma pessoa. E as coisas não são bem assim. Assim como uns são chamados para professores, outros para pastores, enfim, para médicos, outros para profetas, alguns são chamados para arrebanhar grandes grupos. E às vezes outros são chamados para ser, digamos assim, a porta de entrada do céu para uma ou duas pessoas. E eu ouço muito sobre a tal coroa no céu. Quem já ouviu falar da coroa de estrelas no céu? Todo mundo já ouviu falar da coroa de estrelas no céu. Ela existe. Ela existe na Bíblia, e ela existe nos escritos do Espírito de Profecia. Eu trouxe 2 textos aqui para a gente entender qual a relação entre ganhar almas e a tua espiritualidade. Vou ler aqui rapidamente. Olha, os primeiros escritos na página 16, diz lá que foi visto 144 mil, que todos sabemos ser um número simbólico. Cadê o João para me ajudar aqui? Não precisa, né? Todos nós já sabemos porque ele já nos ensinou. E nós já fomos dele, é verdade. Agora sim, alguns com coroas muito brilhantes, outros com pouco brilho. Algumas repletas de estrelas, outras nem tanto. E agora vem o detalhe. Mas todos estarão perfeitamente satisfeitos com as suas coroas. Outro texto está no Sinal dos Tempos, de 6 de junho de 892. Não haverá no céu ninguém salvo sem coroa com estrelas.
Todos terão alguma estrela na sua coroa. E se entrando ali, você descobrir que tem uma coroa na sua estrela, é porque alguém encontrou a entrada no céu através da sua vida. Então, busquemos levar outros à salvação. Mas isso não é prova de que você é mais ou menos espiritual. A minha mãe, um dia eu cheguei em casa, lá em Barra Velha, ela estava praticamente chorando. Porque ela foi na igreja e disseram lá que se ela não levasse, 2 pessoas ao batismo naquele ano ali em Barra Velha, que ela não era uma pessoa, não era um cristão. E foi um problema para consertar isso. Eu falei, calma, mãe. Primeiro, você já levou a mim ao batismo. Então não se preocupe. A sua estrela está garantida. E através desses textos, a gente sabe que ela estará perfeitamente satisfeita com o brilho que a coroa dela estiver. Tá? Nós não podemos ficar agora pensando, não, eu preciso. Tenha comunhão com Deus. E Ele levará você às pessoas que precisam da sua ajuda. Se serão 10, 15, 20 mil, eu não sei. Mas Ele levará. É a tua obra, que pode ser diferente da pessoa que está ao lado. E que Deus queira que no dia do Pentecostes, convertamos, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, 3 mil, 5 mil. E se a tua coroa tiver 10, você estará perfeitamente satisfeito com isso. Próximo. Mito do pecado. A pessoa espiritual não peca. Gente, quem aqui não peca? O pastor, por favor, já deu tempo? Quase. Quem aqui não peca? Eu estou aqui no púlpito, um lugar santo, como toda a igreja é um lugar santo, mas eu sou um pecador, infelizmente. A pessoa espiritualizada... Olha, Satanás tem usado esses mitos para derrubar pessoas. Tem gente que, ao pecar, diz assim, não, eu não posso ir naquela igreja. Eu não posso ir na igreja, eu não posso trabalhar, eu não posso fazer nada, porque eu sou um pecador. Visitamos uma vez uma senhora que eu admiro muito, e ela aos prantos chorando pelos pecados cometidos no passado. Eu e a Tati, quando saímos, entramos no carro, falei, meu Deus, que pecados essa senhora cometeu, para ela chorar tanto, gente, uma mulher dedicada a Deus. Esse é o papel de quem acusar. Exatamente. Um dia eu estava falando muito sobre o poder de Satanás. Eu estava passando uma dificuldade, e minha mãe ouviu durante uma semana mais ou menos. Depois um dia ela me pegou num canto e falou assim, filho, vem cá. Eu falei, o que foi, mãe? Pare de falar do poder de Satanás. Pare. Fale do poder de Deus. O poder de Deus diz assim, se você pecou, existe um advogado. Se você pecou, peça perdão. E nós temos aqui, no Espírito de Profecia, uma orientação que foi muito útil para mim. O pecado na vida de uma pessoa espiritualizada, ele é um acidente, mas ele pode acontecer. Não é porque acidentalmente você pecou que a sua vida ao lado de Cristo está destruída. Vá, levante-se, peça perdão, levante-se e não peque mais. E aqui o conselho, que é muito bonito, que diz assim, que devemos todo dia nos dedicar a Deus. Acordamos, olha, Senhor, acordei, obrigado, estou me dedicando a Ti. Estou pedindo perdão pelos meus pecados. Ou façamos como Jó, Senhor, se eu pequei e nem sei que pequei, me perdoe. E devemos nos levantar como pessoas perdoadas e viver acreditando que Deus nos perdoou. E esse é o nosso dia. E a nossa prova está onde? Ah, Senhor, eu não estou sentindo o Teu perdão. Eu até brinco aqui na classe de escola sabatina, nós cantamos uma música, né? Sinto a presença do Senhor nesse lugar, todo dia, quando eu começo o culto. Eu vou ser sincero, nem sempre eu sinto, pessoal. Às vezes, inclusive, grande parte das vezes eu não sinto a presença de Deus naquele momento em que estou cantando. Mas eu sei que Ele está presente, porque na sua palavra Ele disse que estaria. Então, quando o sentimento não for favorável, não acredite no teu sentimento, acredite na palavra de Deus. Ele te perdoou. Levante como uma pessoa perdoada.
8º mito, penúltimo, mito da pobreza. Para ser uma pessoa espiritual eu tenho que ser pobre. Voto de pobreza. Queridos, na Bíblia não existe pré-requisito para a espiritualidade baseada no financeiro. Obviamente que nós encontramos lá em Mateus 19, 23 a 24, Marcos 10, 25 e Lucas 18 a 25, frases dizendo, olha, mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. E é claro que eu sei também, em 1 Timóteo 6, 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ao mesmo tempo eu vejo que Jó era riquíssimo e era uma pessoa espiritualizada. Nós vemos que Nicodemos era rico, José de Arimateia era rico, e quando Jesus morreu, ele foi lá dar o seu túmulo. Nós vemos que Abraão era rico. Nós temos nessa igreja pessoas de dinheiro que são extremamente espiritualizadas. Ao mesmo tempo, temos pessoas que não têm posses e são espiritualizadas, como a viúva pobre, que deu todo o seu dinheiro ali na oferta no templo. Então, o fato de ser rico, ser pobre, não quer dizer que você é mais ou menos espiritualizado. Nem que o outro é. Não, aquele ali é rico, aquele ali é o camelo na agulha, ele não é espiritualizado. Não é assim. Deus ele pode usar pessoas de posses e pessoas sem posses. Para ele isso não faz diferença na espiritualização. E terminando, o mito da oração em público. Está batendo aqui com o que eu estou falando? Está batendo. Esse é o último. A pessoa vem aqui na frente, faz uma oração de 35 minutos, palavras dificílimas. Quando levanta todo mundo, oh, que lindo. Isso é uma pessoa abençoada por Deus, está errado. A oração particular, você entra no teu quarto. Se você quiser chamar Jesus de papaizinho, Jesusinho, Deusinho, é contigo e com Deus. Aqui, a oração pública, ela deve ser curta, direto ao assunto. Você deve falar em nome da congregação que você está representando, não em seu nome. Precisamos mudar isso. Mudar essa ideia de que quanto mais eu falo, quanto mais eu prego, quanto mais tempo eu oro, mais espiritualizado eu sou. Isso não é verdade. Às vezes eu falava para o pastor Érico que a gente tinha que pedir o dom do resumo, né? Que a gente tem o dom de profecia, o dom da palavra, tem que pedir o dom do resumo também. Eu estou pedindo para mim, nesse momento, o dom do resumo, porque o pastor já está aqui atrás. Finalizando, tem um senhor que ele não está aqui hoje, pelo menos eu não estou vendo, que quando a gente dirigia a escola sabatina, eu sempre pedia para ele fazer a primeira oração. Aí um dia, seu Paulo Georg, eu falei, seu Paulo, por favor, o senhor pode fazer a oração para mim, porque eu gosto muito da oração dele. Muito, assim, eu gosto muito da oração dele. E era sempre que eu dirigia, era o seu Paulo que fazia oração. Um dia eu falei, seu Paulo, por favor, o senhor pode fazer a oração inicial da escola sabatina para a gente? Ele, Marlon, hoje não vai dar. Eu falei, pô, seu Paulo, por quê? Porque hoje a minha voz não está boa. A minha voz não está boa. Ele achava que eu convidava ele por causa da voz. Eu convidava ele pelo espírito dele. A nossa oração tem que ser dirigida pelo Espírito, não pela voz, não pela dicção, não pela gramática, pelo Espírito. E terminando, pessoal, o fato de Deus nos usar não quer dizer que já somos o máximo em espiritualidade. Não estamos prontos, temos um caminho a seguir. E quanto mais espirituais nos tornamos, mais Deus pode nos usar. Espiritualidade não é o que Deus exige de nós, é o que Ele nos oferece. Que nós tenhamos todos um bom dia na companhia de Deus. Agradeço ao irmão Marlon pela explanação do tema de hoje. Alguns de vocês vão ser convidados a estar conosco. Temos convidado também pastores para vir aqui. E estamos numa escala praticamente quase completa já das 40 madrugadas, mas que Deus abençoe a cada um daqueles que estaremos ainda preenchendo com os membros da igreja nesse programa. Queridos, temos 3 pedidos especiais para nos reunirmos agora em grupo e orar. Na semana passada recebemos uma notícia bombástica ali na associação. Temos um funcionário ali, por nome Derli Paixão. Eu fui colega do pai dele, pastor Derli. Ele é filho da irmã Rosiane de Veiga.
Irmã Rosiane é diretora de uma de nossas escolas aqui no campo da Norte Catarinense. Começou a sentir dores e foi levado a fazer exames e descobriram uma grande mancha entre o coração e o pulmão. E início pensava-se que era pneumonia, mas a mancha, em vez de ser branca, era uma mancha negra. E então fizeram um exame mais minucioso, irmãos, ressonância magnética, descobriram que tem um mioma maligno. E para vocês terem uma ideia, irmãos, o mioma é de 13 centímetros de diâmetro, pressionando o coração e o pulmão. E os médicos viram que não há condição de tirar. Ele começa essa semana o tratamento de quimioterapia e radioterapia para ver porque está preso entre o pulmão e o coração, irmãos. Eu não sei como acontece. É um rapaz creio que ele deve ter 20 anos, 23 anos, obrigado. Então, queridos, a gente não entende por que essas coisas acontecem, mas vamos colocar o nome do Derli. É funcionário da nossa associação e está numa situação delicada. O segundo pedido que eu quero fazer, irmãos, ore pelas famílias da igreja. No meu cadastro eu tenho 12 famílias que estão na beira da separação. E Satanás está trabalhando com essas famílias, tentando destruí-los dentro da igreja. Não só aqui, como também no Itaú. Então, eu queria que vocês orassem pelas famílias da igreja. Colocassem na mão de Deus. E não vamos esquecer de orar pela Letícia. Vamos nos ajoelhar agora em grupos e vamos orar. Depois que terminar a oração, cumprimentem uns aos outros, dando um bom dia. E vamos cantar um hino final e orarmos para sair. Ok? Formem grupos agora de 4, 5, 6. Façam seus rápidos pedidos. Estamos concluindo o horário. E vamos orar então juntos por esses pedidos e por aqueles que vocês acham que é importante orarem. E depois desse momento de oração que vocês terão, cumprimentem-se uns aos outros e vamos então cantar e orar, concluindo o programa. Vamos cantar então, falar com Deus. Terminaremos sempre com essa linda mensagem. É uma oração ao nosso coração e vamos colocar-nos em pé, cantarmos e irmos para a nossa atividade. Aqueles que não têm um compromisso logo agora, eu convido vocês que durmam bem, durmam com a vontade do Senhor. Aqueles que têm trabalho, que trabalhem bem. Aqueles que têm alguma atividade, que cumpram sua atividade de acordo com a vontade de Deus, ok? Vamos então cantar. Orem comigo essa oração maravilhosa. A importância de sempre estarmos prontos para falar com Deus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o céu
em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. Amém, Senhor. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém? Amém. Quero dizer a vocês que hoje, meio-dia, eu não sei onde eu vou estar, mas eu tenho um encontro com Deus. Ele vai me esperar para me encontrar com Ele. Se você lembrar disso, encontre-se comigo também com Deus, ok? Onde você estiver, tenha uma audiência com Deus. Eu tenho certeza que Ele vai dizer: Quarupi, onde é que você está? O que você está fazendo? É hora de conversar comigo. Você já imaginou se nós todos pudéssemos estar também ao meio-dia, no momento que a gente tivesse mais angústia, mais agonia, quando der fome material, a gente buscar a Deus em oração? Quem sabe eu vou ter, no final dessas 40 madrugadas, alguém dizendo: pastor, eu aprendi também, a todo momento que me der fome material, eu também orar a Deus para matar a minha fome espiritual. Oremos ao Senhor. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado pelos momentos que passamos aqui, Senhor. O dia amanheceu, temos nossas atividades seculares a cumprir, sairemos dessa igreja, mas não queremos sair da Tua presença. Portanto, abençoa os nossos negócios. Abençoa, Senhor, nossa labuta diária por ganhar o pão. Vai conosco, ajuda-nos a dirigir nossas vidas, e com quem entrarmos em contato hoje, que eles sintam que nós estivemos, antes de qualquer coisa, na presença do Senhor. Portanto, acompanha-nos, Senhor, dirige-nos e guarda-nos, na certeza que estaremos logo mais no novo amanhecer contigo, por Jesus, nosso Senhor e maravilhoso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Vão com Jesus no coração, que Deus possa abençoá-los. Tenham um bom dia com Deus, irmãos. Que Deus possa estar com vocês.